Sejam bem-vindos. Mais uma segunda-feira de estudo e de tratamento. Então, bendito seja Deus que nos permite, num tempo tão curtinho, conseguir dois objetivos de vida de todos nós: manter a saúde física e aumentar os nossos conhecimentos do Evangelho de Jesus. Para iniciarmos o nosso encontro de hoje, a nossa irmã Aleuda fará a leitura Nas Trilhas do Progresso, um espírito amigo. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à Casa de Abel Sebastião de Almeida, nesta segunda-feira, para estudarmos o Evangelho segundo o Espiritismo. Nosso texto de preparo hoje foi retirado do livro Convite, enviado pelo Espírito, que se identifica como um amigo, e editora Lar de Teresa, Nas Trilhas do Progresso. Não descrer jamais da bondade de Deus. Não desanimar ante as lutas redentoras. Não duvidar da misericórdia divina. Não seguir os impulsos inferiores. Estas são pequenas regras de conduta que nos forrarão a maiores quedas. Entretanto, sabemos quão difícil é segui-las. Não podemos esquecer, porém, que as trilhas do progresso só serão abertas à custa do nosso esforço e de nossa reforma íntima. Para ultrapassarmos a porta estreita que nos conduz ao Pai, é imperioso nos despojemos de tudo que pese sobre os nossos ombros, impedindo-nos a caminhada. Tomarmos nossa cruz todos os dias, acertar nossos passos, aceitar novas provas, calar nossas queixas e vencer em silêncio as questões corriqueiras, nos darão condições de alcançar a meta. Trilhar a senda do progresso significará sempre persistir sem cansaço, até realizarmos nossos sonhos de aperfeiçoamento espiritual. Suportemos assim, corajosamente, as condições difíceis da caminhada. Ninguém avança sem manter acesa a chama dos seus ideais. Se tomarmos Jesus como nosso pastor, nada nos faltará. Um bom estudo para todos. Hoje nós faremos um estudo de forma online. Queridos irmãos, afinal de contas, nós já conhecemos bastante os meios mais modernos de comunicação e hoje o nosso palestrante fará a sua apresentação online. Bom estudo para todos nós. Atenção e não esqueçam, estão sendo examinados, medicados e precisamos ser bons pacientes para que o tratamento
surta o efeito desejado. Podemos começar. Que a doce e suave paz de Jesus envolva este ambiente e a todos nós aqui presentes, fazendo vibrar a mais íntima fibra de cada coração, iluminando nossas consciências, para que em conjunto possamos compreender em profundidade as belíssimas lições que o Consolador que Jesus nos prometeu tem nos trazido. Pode. Do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 5, o item... Você está com o microfone na tela aí. O vício. Desculpa. Estava falando com os dois microfones. É a falta de hábito. Tá? Obrigado, assim. O bem e o mal sofrer, né? Existe bem sofrer? Só existe mal sofrer, né? E vamos ver o que os espíritos amigos nos falam sobre essa questão. Quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhe pertence, não se referia de modo geral aos que sofrem, visto que sofrem todos os que se encontram na terra, quer ocupem tronos, que jazem sobre a palha, mas poucos sofrem bem, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas pode conduzir ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Deus vos recusa consolações, desde que vos falte coragem. A prece é um apoio para a alma, contudo não basta. É preciso se ter por base uma fé viva na bondade de Deus. Ele já muitas vezes vos disse, não coloca fardos pesados em ombros fracos. Os fardos é proporcionado às forças, como a recompensa será a resignação e a coragem. Mais opulenta será a recompensa do que penosa a aflição. Cumpre, porém, merecê-la, e para isso que a vida se apresenta cheia de tribulações. Meus irmãos, quando Jesus nos disse que nos enviaria um outro Consolador, que relembraria tudo o que ele ensinou e que ficaria conosco eternamente, e que esse Consolador não falaria de si, não é? E nós, os espíritas, identificamos esse Consolador na doutrina espírita. De que forma o Espiritismo nos consola? Pelas luzes que são lançadas em nossos espíritos, pelo despertar do nosso raciocínio mais elevado, não é? E só a compreensão da vida em si é capaz de fazer com que nós venhamos a suportar as agruras da vida. E não há explicação para a problemática humana fora da reencarnação. Não tem como se conceber, não é? Porque os espíritos, lá no livro dos Espíritos, que é a obra básica da doutrina, eles nos informam que Deus é a inteligência suprema, é a causa primária de todas as coisas. Que nós somos do princípio inteligente que habitamos o universo, que fomos criados por Deus sem amar e sem saber, e que nós temos uma destinação, que é atingirmos a perfeição. Olha, e como é possível atingir a perfeição se eu vivo no máximo 100 anos? Não é? Raramente uma pessoa passa de 100 anos. Mês passado eu fui no sepultamento de um amigo meu, estava me preparando para ir no aniversário de, agora em agosto, de 103 anos, ele foi antes. Foi em torno do aniversário dele de 100, né? E a gente estava torcendo. Tudo bem. Então vocês vejam bem. Então dizem os espíritos, né, que ainda não se sabe qual foi o ponto de partida da individualização do princípio inteligente que somos nós. Mas que isso aconteceu. Ou talvez a humanidade ainda não tenha capacidade de compreender como isso se deu.
Mas diz o Espírito que isso começa no mineral, passa para o vegetal, estagia no animal e acorda no homem. Não é lindo? E esse princípio inteligente, que somos nós, a alma, né? Ela é o seguinte: os Espíritos dizem que a reencarnação é o nosso reencontro, é a nossa reconstrução, é a nossa harmonização. E durante esse período nosso, do ponto zero, até o estágio em que nós nos encontramos, de seres, vamos dizer, pseudo-civilizados, nós contrariamos muito mais as leis que regem o universo do que nos harmonizamos com ela. E a bênção divina qual é? Uma nova oportunidade. Quando nós nos imbuímos dessa compreensão, sabemos que os sofrimentos e as agruras da vida são lições, são oportunidade de crescimento, são oportunidade de aprendizado. Porque nós, quando reencarnamos, né, nós viemos provar o planeta Terra, segundo os espíritos superiores, é um mundo de prova e de expiações. Porque o Espírito faz uma classificação dos mundos, né? Os mundos primitivos, né? Os mundos intermediários e os mundos ditosos. E a Terra deixou de ser um planeta primitivo para ser um planeta de prova e expiação. A maioria dos espíritos que nascem aqui, que somos nós, viemos provar as capacidades adquiridas, estão compreendendo? Capacidade de amar, de servir, de perdoar, de paciência, tá? E viemos, né, construir o que nós destruímos. O que nós destruímos? Sentimentos, reputações, instituições, a própria harmonia do corpo físico. E nesse estudo da reencarnação, os espíritos fazem uma classificação. André Luiz aprofunda isso lindamente bem. Os egípcios conheciam isso, né? Os gregos conheciam isso. E em toda a literatura brahmanista, você encontra esses assuntos. Jesus se refere a ele quem? O perispírito. Que André Luiz, como cientista da nossa era moderna, né, ele dá um nome para que nós compreendamos melhor cientificamente: modelo organizador biológico. Esse ser que nós estamos falando é o perispírito. Estão compreendendo? E os espíritos nos dizem que o perispírito é o somatório dos nossos pensamentos, de nossas palavras, dos nossos atos e das nossas intenções. Eu costumo sempre repetir o que eu vou falar aqui agora. Todas as vezes que nós fotografamos uma imagem, né? Agora tem o celular e tudo mais, mas anteriormente, aquela imagem ficava plasmada na placa fotográfica, não era? Maravilhosamente bem. Então, meus pensamentos, minhas palavras, meus atos e minhas intenções, eles ficam plasmados no perispírito, que é o meu organizador biológico. Diz André Luiz que cada célula desse corpo é uma réplica de uma célula do perispírito. No livro Os Mercenários da Luz, ele mostra corpos no mundo espiritual, né? É uma réplica perfeita, cada célula com o seu brilho, que formará os novos corpos, né? Agora vem cá, eu sou o princípio inteligente, eu sou essência divina, luz. De onde é que vem o perispírito? A parte material. Os espíritos dizem que quando nós vamos reencarnar em algum globo do universo, né, é retirado do fluido cósmico universal, que é a matéria elementar primitiva do universo, sobre a qual Deus cria tudo. A porção que dará forma ao nosso perispírito. E aí nele a gente vai registrando nossos pensamentos, nossas palavras, nossos atos e as nossas intenções. Todas as vezes que eu vou nascer, quem forma esse corpo é o perispírito. Cada célula desse corpo é uma réplica dele, né? E se eu desarmonizei ele, eu tenho que reorganizá-lo. E esse corpo purga as imperfeições que meus pensamentos, minhas palavras, meus atos e minhas intenções sujaram o perispírito. Por isso que Jesus disse, né? Bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino dos céus.
Aqueles que têm esse tipo de compreensão, ele passa a suportar com mais galardia o seu sofrimento. Passa a compreender a dor e o sofrimento dos outros. Estão compreendendo? Então, por isso que a doutrina espírita não é uma fé cega, é a fé raciocinada e baseada, meus irmãos. O espiritismo não é uma ciência exata como a ciência que nós conhecemos, mas os conceitos pelo qual eles foram, a doutrina nasceu da mente de um cientista. Allan Kardec não era religioso, graças a Deus não era religioso, não é? Porque traria para o espiritismo todos os vícios das religiões. A visão dele do universo, da alma, é uma visão de um cientista. Tanto é que a primeira questão do Livro dos Espíritos, que é a obra básica da doutrina, são 1018 questões, é a seguinte: não é quem é Deus, veja bem, e a pergunta de um cientista, o que é? Né? E os Espíritos respondem que é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. A mais bela definição do que se devia ser Deus, que nós não compreendemos. Né? Então, de repente, a ciência evoluiu ao ponto de agora eu estar falando aqui e pessoas da Inglaterra, na França, no Japão assistindo. Isso é mágica, já foi bruxaria. Já foi bruxaria, já foi mágica, já foi coisa do Satanás. Isso é um pequeno assim, átomo da ciência. Sem falar na evolução do campo biológico, né? Do conhecimento aprofundado da matéria em si. E agora, além de ter penetrado da profundidade do oceano, estamos indo aos satélites mais próximos. É uma coisa fantástica, meus irmãos. Então, o ser humano chegaria a um nível que ele precisaria de uma religião que fizesse ele compreender a vida. Não seria uma fé cega. Porque antes o que era? Deus e o Satanás. O céu e o inferno. Nós, no nosso estado de imperfeição, naturalmente, meus irmãos, o inferno dá a porta aberta para a gente. E ninguém quer ir para o inferno. Não é verdade? Foi uma coação psicológica, talvez na época até necessária, para frear a estupidez e a brutalidade. Não é? Antes que Galileu descobrisse e revelasse para a humanidade que a Terra era redonda e girava em torno do Sol, a religião que predominava dizia o seguinte: a Terra era quadrada, então o céu era em cima e o inferno era embaixo. E agora, se a Terra é redonda e gira no espaço, onde é em cima e onde é embaixo? E sabe o que é que os Espíritos falam sobre o céu e o inferno? Que é um estado de consciência. Não é um lugar circunscrito no universo. Ali é o céu e aqui é o inferno. Não existe isso. É um estado de consciência. Eu comentava há pouco aqui que André Luiz trouxe algumas considerações como cientista sobre a glândula pineal, né? Quando ele estuda a reencarnação de Sigismundo no livro Missionários. Vocês acreditam? Foi uma coisa meio assim, quimérica, para todo mundo que leu. 60 anos depois, a ciência comprovou aquilo que André Luiz falava. Através de Chico Xavier, um homem de poucas letras, né? Vocês estão compreendendo? Agora, quando eu disse há pouco que graças a Deus Allan Kardec não era religioso, né? Porque ele não deixou. Eu convivo com pessoas, né? Eu já vi na casa espírita, né? A gente está aqui, entra alguém ali e faz assim, ó. Foi um católico. Eu fui católico, não é verdade? Então você traz isso, né? Quando o cristianismo se tornou religião oficial de Roma, toda essa liturgia que você vê na Igreja Católica era um dos cultos pagãos de Roma. O Evangelho de Jesus foi sufocado pelo luxo, na verdade, pela pompa. Não tinha nada disso. Você vê lá na Palestina, o berço onde Jesus nasceu, não existia isso. Né? Inclusive, entre os hebreus, né, do povo de Israel, era proibida imagem, para que não houvesse, né, adoração a ídolos.
Mas os romanos não conseguiam viver com a religião sem uma presença material. Eles derretiam as imagens de Júpiter, de Minerva, de Netuno, e faziam imagem de Pedro, de Paulo. Isso ele não perdeu. E a doutrina espírita, da forma com que ela nos mostra a vida, essas coisas vão ficando de lado. E a essência do espírito é a principal. Então, quando eu peço desculpa a vocês, eu fico um pouco de vergonha de falar, mas eu vou falar para vocês. Eu não tenho rim. Estão compreendendo? Aqui, ó, meu braço. Ó. Eu saí da hemodiálise hoje, perdi 3 quilos de líquido. Estão compreendendo? Mas eu não dou importância a isso. Porque eu sei que eu sou um espírito eterno. Graças a Deus eu tenho a máquina de hemodiálise que me permite ficar no corpo mais tempo. Aprendendo, conversando aqui sobre essas questões, né? Você senta lá na máquina, fico 4 horas sem mexer esse braço. Colegas meus bebem, outros fazem farra, outros se revoltam, né? Deixa eu dar um remédio, porque não pode comer quase nada. Eu só posso beber meio litro d'água por dia, porque senão vai para o pulmão e eu desencarno afogado por afogamento. Estão compreendendo? Eu nunca estou lá na maca sem um livro. Estou com o meu celular, dou bom dia a todo mundo que eu conheço que está no meu celular. E depois, olha, vou ler. Né? Semana passada acabei de reler Memória do Suicida, é uma maravilha. Eu vou me suicidar para quê? Não é verdade? A verdade que a doutrina traz para nós é tão assim, tão palpável, que eu tinha um amigo, os filhos deles, até hoje os netos, me chamam de tio. Ele era um médico. Ele começou na psiquiatria, depois terminou como pediatra. Era dedicado, mas ele era alcoólatra. Tinha um problema de esquizofrenia. Uma vez eu ajudei a mulher dele a tirar ele dentro de uma cisterna que ele tinha mania de suicídio. Mas é um homem culto, né? Falava latim, francês, inglês. E eu dei a ele o livro Memória do Suicida. Ah, rapaz, ele leu. Ali, eu duvido que alguém se mate teria aquilo ali. Entendeu? Aí as meninas me falaram, Alberto, olha só, quando o papai está agitado, ele dá murro na mesa e diz assim, Alberto, aquele é um safado, aquilo não presta. Por causa dele eu não me mato. Porque ele era um homem culto, um homem de ciência, ele viu que tinha fundamento aquilo ali. Estão compreendendo? Então o mal e o bem sofrer depende da condição mental de cada um e do grau da fé que ele desenvolveu. Meus irmãos, acima de qualquer vontade, acima de qualquer coisa do universo, existe uma inteligência suprema, a causa de todas as coisas, que nós chamamos de Deus. As pessoas não falam assim. Quantas vezes nós já ouvimos falar? Né? O que você fez comigo, você vai fugir das leis humanas. Mas da lei de Deus eu não escapa, miserável. Como se Deus fosse mal, perverso. Não. Newton descobriu essa lei. Causa e efeito. Ação e reação. Toda a nossa vida, Newton descobriu no campo da matéria, não é verdade? Causa, efeito, ação e reação. Você joga uma bola naquela parede, ela volta para você com a mesma intensidade que ela foi. E assim é na vida. Né? Ninguém foge disso. Esqueça que alguém vai te condenar, que você vai para o inferno, não. Essa lei regula o universo. Como Deus controlaria bilhões e milhões de almas, não só na Terra, mas em outros mundos? Quando ele cria o universo, naturalmente já cria essa lei que regula, que harmoniza. O nosso sofrimento tem causa onde? Quando eu fujo desses princípios. Não é outra coisa, né? Quem de nós aqui não sabe os males que provocam o excesso de alcoólicos? Que provoca o cigarro, a cocaína, a maconha, o excesso de comida? Quem é que desconhece os males que o desequilíbrio do sistema nervoso, né? A fúria, entorna a adrenalina no teu corpo, que pode provocar um infarto? Então sabemos.
Mas a nossa deseducação espiritual não nos permite controlar isso. Né? E vocês vejam bem, é triste falar isso. Às vezes eu sofro com isso. Sofro sem motivo, que todo mundo se modificará. Uma grande massa de espíritos vivem só para o estômago e para o sexo. Não reservam tempo para as coisas da alma. E proliferou-se uma gama de religiões que prendem essas pessoas pelo medo, transformam eles em serviçais para dar dinheiro e não liberta da ignorância, do primitivismo. Vocês estão compreendendo? Quando Jesus diz que bem-aventurados são os aflitos, porque é aqueles que sabem suportar as agrúrias da vida, porque eles estão resgatando, né, o seu passado. Não estão pagando, nem estão sendo castigados, porque Deus não castiga ninguém, meus irmãos. Ele só nos dá oportunidades. Qual é o conceito da doutrina espírita? Nascer, morrer, renascer e progredir eternamente. Há estágios do nosso progresso que nós ainda não temos capacidade de compreender. Ontem eu comentava com a minha mulher. Aí eu estou aqui pensando, como é que vai ser a minha adaptação no plano espiritual? Né? Porque eu posso desencarnar a qualquer hora. Eu sou renal, né? Não tenho rim. A máquina que limpa meu organismo, isso pode dar AVC, infarte, né? Eu estou consciente, tranquilo disso. Tanto é que em casa a documentação está toda pronta. Minha mulher não vai ter nenhum problema, se eu for primeiro, de sobreviver por causa dos trâmites burocráticos. Eu tenho até uma cadeira, eu tinha duas, dei uma, emprestei outra, mas eu tenho até uma cadeira de roda lá. Se eu perder o movimento da espera, que o renal perde. Quando o PTH sobe muito, né? Minha cadeirinha está lá, para não incomodar ninguém, né? Nem dar trabalho. Estão compreendendo? Então, o que me leva a pensar e sentir assim? O conhecimento que os Espíritos nos trouxeram. Estou tranquilo aqui, você grita, eu trabalho. Né? Hoje eu estava na hemodiálise, fui para casa, tomei banho, almocei, troquei de roupa e vim para cá. Amanhã cedinho eu vou trabalhar. Vou sair do trabalho, vou direto para a Cela de Jesus, em Nilópolis, aonde eu dirijo uma reunião de tratamento. Né? E quarta-feira eu vou fazer hemodiálise. Quando eu sair da hemodiálise, eu vou para casa. Mas às 7 horas eu estou nos caminhos de Jesus, lá no bairro Ponto Chique, em Nova Iguaçu. Então, eu não tenho tempo para lamentar minha falta de rim. Hoje eu estou preocupado, porque quando o fósforo está alto, você sente uma coceira no corpo, como se fosse pimenta malaguesa saindo de dentro. E meu fósforo não está tão alto, mas está coçando. Né? Se esquentar um pouquinho, meus irmãos, você não sabe o que é isso. E tem um remédio que eu tomo para eliminar o fósforo, que é uma fortuna, é R$ 2.500 o frasco, mas o MPS dá. Só se você tiver 3 meses com fósforo alto. Né? E ele provoca uma desarmonia no organismo, não é brincadeira, né? Então eu evito tudo que tenha fósforo. Né? Pode tomar suco de uva, pode comer uva, é o mínimo possível. Então, a doutrina espírita vai nos equipando. Né? Aí eu falei, estava falando com ela ontem, eu estou pensando aqui, como é que eu vou me adaptar do outro lado? Eu vou desencarnar, acostumado nisso aqui, eu estou com 67 anos, né? 67 anos fazendo, daqui a pouco eu, estou do outro lado. Aí fiquei imaginando, né? Eu pensei, mas Deus está acima de tudo da minha vontade, né? Como é que vai ser a saudade, né? Da família. Essa semana passada, um grupo de primos meus resolveram se reunir na minha casa. Cresceram comigo, levei eles para conhecer a cidade, à noite, passear, aquela coisa todo dia. O pai dele vivia fora do país. E aí, sentindo saudade, resolveram se reunir comigo. Mas o primo mais velho, ele cresceu como se eu fosse o pai dele. Ele desencarnou. Caiu do telhado, rachou o cérebro, desencarnou. E uns 2 dias antes, eu encontrei ele no plano espiritual. Não é sonho, mas não é mesmo. A gente é abraçado, né? Ele faliu financeiramente por causa de problemas até psicológicos. Ele falou comigo, Alberto, o meu mal foi querer levar vantagem em tudo. Né? E eu falei assim, e ele falou comigo, sabia que minhas irmãs vão viajar? Eu não sabia não, vai viajar.
Aí eu perguntei se elas iam viajar, né? Foi para Portugal, Paris, Roma, viajar, já está falando do país. Estão compreendendo? Então, você conversou com o Espírito. Eu não sabia que ela ia viajar. Tem prova maior de que não é sonho? Não é? Eu já passei de experiência dessas incríveis, né? Da sobrevivência do Espírito e do Espírito fora do corpo durante o sono. Estão compreendendo? Então, o que a doutrina nos traz é o consolador que Jesus prometeu. Ele nos consola diante das agruras da vida, meus irmãos. E neste momento a humanidade inteira está passando por um problema gravíssimo. E todo esse problema tem origem, sabe onde? Do comportamento humano. Diz André Luiz que os nossos pensamentos, nosso cérebro, é uma usina criadora de formas e cores. Que o nosso pensamento tem cores, forma e até cheiro. Né? Quando os espíritos desencarnados nos observam, eles não escutam o que a gente está falando. Eles veem as nossas formas mentais. Estão compreendendo? Eles veem a nossa forma mental. Por que os espíritos pedem tanto que nós façamos do culto cristão no lar? Porque a gente cria uma harmonização, né? Não sei se vocês lembram, quando viu algum filme em relação à Índia, que passa os templos, os monges adentram o templo pronunciando a monossílaba OM. OM, né? Aquilo não é a liturgia, não. Eu descobri por que é. É para que os pensamentos dele não sujem o templo. Ué, como é que o pensamento vai sujar o templo? Não é verdade? Porque o pensamento tem forma. E nós plasmamos o que pensamos no fluido cósmico. Deus é o criador do universo. Nós somos co-criadores dentro do nosso raio de ação. E todas as nossas criações nascem do pensamento. Estão compreendendo? Um escultor, não é verdade? Um pintor, uma costureira. O escultor, quando ele vai esculpir uma imagem, ela já existe. Ele vai dar forma no mármore, na pedra sabão, não é verdade? E no bronze. Mas aquela imagem existe, ela é real. E vou contar um fato para vocês. Tem um grande amigo, uma média de uma capacidade impressionante, Léa Neves de Souza, retornou para o plano espiritual. Ela me relatou uma vez que ela morava no K11, em Nova Iguaçu. Ela estava em casa, bateu na porta, 3 senhoras, né? Evangélicas, daquele grupo mais radical. E entraram para evangelizá-la. Mas elas falaram tanto do Satanás, para botar medo, né? Não falta de conhecimento, coitada, não vamos julgá-la, né? E tá bom. Ela conseguiu se desvencilhar dela, é domingo, vou fazer almoço para minha família, ela foi embora. Dona Léa foi lá, fechou o portão, tem uma distância da varanda dela até no portão. Quando ela voltou, vocês não acreditam, tinha 3 satanás na varanda dela, com rabinho e chifre. Como ela é uma médium acostumada a lidar com o mundo espiritual, ela observou, não havia vida biológica, eram as formas mentais das 3. Então, meus irmãos, eu emprego no ambiente que eu vivo com meus pensamentos, né? E as palavras, tenho cuidado de espalhar. Entendeu? Quantas de vocês já entraram num ambiente, vocês se sentiram assim, uma coisa, sabe, angustiado, não queria estar ali. E quantas vezes vocês já entraram num ambiente e sentiram uma paz, uma calma, não é verdade? São as criações mentais. André Luiz, no livro Os Mensageiros, ele ficou muito impressionado. Ele, um cientista quando encarnado, ele vindo aqui na Terra em estudo, né, acompanhando outros espíritos superiores, e ele viu na rua nuvens de coisas pretas, escuras, né? Ele perguntou aos mentores dele, o que é isso? André, são bacilos psíquicos, a criação dos nossos irmãos encarnados e vigilantes. Se não fosse o sol, eles se auto-exterminariam. Bacilos psíquicos, a ciência avança nesse campo aí. Vocês estão compreendendo? Então vocês vejam bem, o cuidado, né, que nós precisamos para manter o equilíbrio interior, o pensamento elevado. É fácil, não é?
Mahatma Gandhi disse certas vezes que no dia que nós aprendemos a controlar o nosso pensamento, tudo que viemos a fazer na vida não passará de brincadeira de criança. Pelo grau de dificuldade, né? Nós não fomos educados para isso. Tá? Como somos espíritos imperfeitos, estamos mais ligados no sofrimento do que na alegria, do que na paz. Porque o sofrimento está mais ligado a nós do que isso, que somos espíritos nessa faixa evolutiva. Né? E os nossos pensamentos fazem esse desequilíbrio todo. A outra vez que eu estive aqui, eu fiz um gráfico no quadro, mostrando como André Luiz descreve as zonas purgatoriais, que naturalmente nossos irmãos católicos e evangélicos chamam de inferno, né? Então André Luiz diz o seguinte: a Terra, aqui onde nós estamos, é a crosta, parte fininha do planeta. Abaixo de nós, as partes ocas são as cavernas. Ele chama de umbral inferior. Mais ou menos a 500 quilômetros de altura, não tem os anéis de Saturno? Então, quando a Terra era primitiva, não existia isso, né? Agora, em volta da Terra, tem um anel espesso, escuro, ele chama de umbral superior, que é a criação dos nossos pensamentos, que foram emanando e criaram essa nuvem espessa, escura. E acima dela estão as colônias, né? Na ionosfera, Nosso Lar, Campo da Paz, Alvorada Nova, Legião de Maria, aonde nós somos socorridos. Então, 2 anos, meus irmãos, do Evangelho de Jesus, e nós não aprendemos a limpar ainda o nosso planeta. Agora é a poluição, né? Mas sem falar da poluição mental. Todas as vezes que esses sofrimentos baterem a porta do nosso coração, olhemos para trás. Porque, meus irmãos, há almas em sofrimento que nós nem imaginamos, né? Que nós nos envergonharíamos. E eu nunca esqueci dessa frase de Chico Xavier: tudo passa, menos o amor de Deus. Estão compreendendo? Ninguém está só. Há sempre espíritos amigos na nossa retaguarda. Eu estava sentado ali, e aquele livro ali, eu sei quase ele de cor, Jesus no Lar, e estou com uma família com um problema que você não pode imaginar. Me veio a inspiração ali que eu preciso ir lá, no lar deles, né? Ela está escutando aqui, ela está escutando. Minha mulher. Me entreguei. Ela não pode saber. Porque eles magoaram ela demais, sem necessidade nenhuma. Estão compreendendo? Então é um problema intrínseco que só o esclarecimento é capaz. Não é falta de dinheiro, é ignorar as coisas práticas e simples da vida, meus irmãos. Sabe? Não devia ter falado, porque eu vou levar uma bronca. Ela está ouvindo. Se tiver aquele gráficozinho que a pessoa responde, ela deve ter botado alguma coisinha lá. Mas eu fiquei imaginando, né? Uma dessas criaturas, eu liguei para ela. Ela me pediu para mim, não sou professor disso, mas que eu me explicasse como é que funciona, como é que é a política, o que é a política. E também me pediu para me levar ela para conhecer ela não sabe andar na cidade. Sabe, não é nada, a localização de nada. Mas eu falei, o único dia que eu posso fazer isso é sábado. Sábado ela não pode, porque a religião dela não permite fazer nada sábado. Pensem em vocês. Falei, então através de mim, você nunca vai conhecer. Né? Que é o único dia que eu tenho livre é sábado. Né? E nem todo sábado. Que eu trabalho até meio-dia, tem sábado. Estão compreendendo? E eu vejo ali uma coisa horrível. E são cristãs. Dita, não são cristãs, né? São como nós, candidatos a cristãos. Está compreendendo? Aí eu falei com ela, eu vou para Riachuelo, vamos comigo? Quando ela soube que é cada espírita, meus amigos, falou besteira comigo. Estão compreendendo? E engraçado, né? Na organização religiosa dela, ninguém auxilia ela. Os rapazes não querem namorá-la porque ela já teve mais de um namorado. E eles não casam com as meninas que não têm curso superior. Eu falei, vem cá,
Onde é que o Evangelho de Jesus se encaixa nisso? Mas a mente está incrustada, né? Nessas questões. Só, nossa parte, uma paciência ilimitada, sabe? Para suportar e tentar ajudar, tirar dali. Porque não falta o alimento, não falta a moradia, falta a paz, falta a harmonia, falta a bem-vivência. Vocês estão compreendendo? Essas questões não estão ali. Ó. Uns sofrem porque resgatam o passado. Outros sofrem porque provocam o sofrimento. Esse provocado, você não terá bem-aventurança, né? Porque hoje nós temos uma coisa impressionante. Dois menores questionando o livro dos Espíritos. 621 e 625. Né? Kardec pergunta aos Espíritos, olha só, tem o Velho Testamento, tem a natureza, tem o Evangelho de Jesus. Aonde realmente eu posso ter a certeza que está escrita a lei de Deus? Olha só, meus irmãos, coisa linda. E os Espíritos responderam para ele, a lei de Deus está escrita nas consciências. Todas as vezes que o mais vil dos marginais vai cometer o crime, ele comete. Mas a consciência dele acusa que ele está errado. Estão compreendendo? E a outra questão, que é do mesmo tamanho dessa, qual foi o modelo que Deus ofereceu à humanidade para que nós nos espelhássemos nele? E os Espíritos responderam, Jesus. O mais perfeito modelo, né? Todos esses Espíritos que se destacaram no meio do cristianismo, se destacaram pelo amor, pela bondade, espelhados em Jesus, meus irmãos. Né? Nós já perdemos muito tempo em muitas encarnações. Como eu falei anteriormente, o planeta está passando pelo momento, está sendo sacudido. Eu não consigo acreditar que já passaram 2 guerras mundiais, né? Os desastres atômicos no Japão, né? Isso foi proposital. Além dos acidentes que teve também por aí afora, Chernobyl e outros mais. A escassez já de alimento e as pessoas se degladiando como feras. E engraçado, em nome da religião. Né? O Deus é antropomórfico, né? Das religiões. Isso impressiona demais. E a primeira coisa que quando a gente sofre é a revolta, né? Por que Deus fez isso comigo? A gente já vai encerrar. 5 horas, né? Veja bem, eu repito isso e vou continuar repetindo. Que diz Emmanuel que a repetição é necessária para que haja aprimoramento. 2022 anos do Evangelho de Jesus, a gente não colocou em prática ainda. Então não custa nada o Alberto, coitadinho, repetiu uma experiência, né? Que os Espíritos nos passaram, né? A minha esposa, meu filho está com 36 anos. Eu vou fazer 40 de casado em dezembro agora. Ela estava grávida do meu filho. Nós fomos ali na Fundação Moretti, em Bangu. Eu, o professor Nilton, que pessoal tudo. E lá haviam espíritos encarnados, internados, em estado que a família não podia ter eles em casa. Com deformações físicas horríveis. Os braços não eram braços, eram tentáculos. O olho na testa, não tinha ouvidos, 2 buracos. A boca um buraquinho só. Sabe, deformação horrível. A cabeça não parecia forma humana. Tá bom. E estávamos conversando embaixo e tinha escada para se andar. Aí uma senhora com uma Bíblia debaixo do braço, lá é uma instituição espírita, né? Mas o espiritismo não faz. Impede que outra religião entre dentro, a não ser que seja para destruir a casa. Aí ela foi subindo, o diretor falou, Nilton, acompanha essa senhora, né? Porque ele sabia o que ela ia ver lá, quando chegasse lá. E a minha mulher e outras que estavam grávidas, pediu para não subir, né? Sabe o estado psicológico de cada um, né? Tá grávida, vai ter um filho e ver umas crianças daquela, tá bom. Aí eu fui atrás do professor Nilton. Chega lá em cima, tinha um espírito que estava amarrado aos tentáculos dele, amarrado com lençóis, porque rasgava. Quando a gente estuda os livros de André Luiz,
a gente compreende a situação daquele espírito. Olha qual foi a expressão da senhora quando ela viu aquilo. Arregalou os olhos, ficou amarela e falou assim: como é que Deus fez uma coisa dessa? Você está compreendendo, meu irmão? Você falou: minha irmã, preste bem atenção. Não seria melhor perguntar como foi que essa criatura chegou a esse estágio? Uma coisa didática. Ela falou assim: o senhor vai falar da reencarnação? Ele falou: não tenho o que lhe responder. A senhora respondeu: não é verdade? Como é que aquele espírito, tem vários, chegaram àquele estágio? Entendeu? Uma vez, meus irmãos, eu dirijo a reunião de tratamento e eu dei um grito que eu nunca imaginei na minha vida que eu daria. Um pavor. Não tem explicação do pavor que eu senti. Né? Os espíritos me mostraram, embaixo de cada cadeira da instituição, no dia da reunião de tratamento, seres deformados. A deformação era de tal tamanho que eu me senti fora do chão. Sabe? Que coisa quando eu vi aquilo. E eles me explicaram que era um espírito que perderam a sua forma física, pela maldade que praticaram. Eram trazidos ali para que os nossos fluidos pudessem aliviar um pouco aquilo. Porque os espíritos, quando eles nos beneficiam, eles trabalham com 3 fluidos. O fluido A, rarefeito, que eles trazem das regiões espiritualizadas. O fluido C, que eles retiram das mangueiras, dos eucaliptos, das roseiras. E o fluido B, o nosso. Estão compreendendo? O nosso ectoplasma. Eles fazem a junção desses 3 fluidos e aplicam em nós. Pelas narinas, né? Pelos poros e por técnica que nós desconhecemos. Para que haja um alívio das nossas dores e até curas. Né? O equilíbrio, porque o nosso problema grande é o sistema nervoso, né? O equilíbrio, ou seja, hoje em dia, a depressão, a síndrome do pânico, tomou conta das sociedades. Né? Essas vibrações de que dá medo, que dá pavor, mas quando tu sabe que tu é um espírito eterno, que a morte não existe, que você terá eternas oportunidades de se transformar, de se modificar, de melhorar, a gente vai suportando essas agulhas. Aí se encaixa, meus irmãos, o que disse Jesus: bem-aventurados os aflitos, porque deles será o reino dos céus, né? Porque nas aflições, suportada. Vocês viram as aflições de Chico Xavier? De Mahatma Gandhi? Irmã Dulce, meus irmãos, tinha uma asma que ela desmaiava, mas ela tinha um carrinho assim, com um bujão de oxigênio. Você acha que ela ficava na cama dela lamentando? Não. Ela visitava todas as enfermarias com o carrinho, ó, nessa mão aqui, anotando, trazendo socorro para os doentes, estão compreendendo? Mas nunca reclamou da asma. Pensem vocês não ter ar. Alguém já passou essa experiência de faltar o ar? Que é respirar e não ter ar? Estão compreendendo? E irmã Dulce não estava nem aí. E Chico, né? Com a doença física que ele tinha, não reclamava. Entrava em prece, amava, amava, amava e amava. Doutor Bezerra de Menezes, não é? E muitos outros. Para a gente encerrar agora, eu li no Facebook um fato que aconteceu seriamente. Só quem compreende Jesus sofre essa transformação. O líder da África do Sul, Nelson Mandela, a gente sabe que ele ficou preso 30 anos, né? E era torturado, aquela coisa toda. Ele torna-se presidente. E um dia, ele ia viajando com a comitiva dele, os segurança, né, aquilo tudo, e eles pararam num grande restaurante. Entraram para fazer a refeição. Ele viu um homem que estava lá sentado. Os segurança dele, os amigos, chamavam ele de Candija. Aí ele falou assim: olha, chame aquele homem para cear conosco. Trouxeram o homem, ele sentou na mesa. O mesmo alimento que eles estavam saboreando, ele passou a saborear. Não olhava para a cara de Nelson Mandela nem de ninguém. E tremia muito e suava.
Aí, quando ele terminou o almoço, agoniado para se levantar, ele levantou-se e foi embora. Aí o ajudante de ordem falou: Mandija, aquele homem deve estar muito doente. Nós não podemos deixar aquele homem sair daqui assim. Vamos atrás dele. Aí ele falou: não, está doente não. Aquele homem era o meu guarda que me torturava na prisão. Quando eu estava morrendo de sede, ele vinha e urinava na minha cabeça. Ele achou que eu faria com ele, como sou presidente, né? O que ele fez comigo, que eu ia me vingar. Deixemos ele entregue à sua própria consciência. Estão compreendendo? O sofrimento dele na cadeia, a observação das leis divinas, né? Fez com que aquela alma se transformasse. Ele não revidou. Você imagina você morrendo de sede e de fome e o teu carcereiro vinha urinar na sua cabeça? Eu nunca esqueci isso do Mandela, sabe? Incrível, né? Então é essa transformação que os espíritos passam, porque senão não para nunca essa guerra louca. Se Deus resolvesse se vingar da gente, porque se maltratou Jesus, não tinha o ser humano, né? A terra estava árida de almas aqui, encarnadas e desencarnadas. Então, meus irmãos, pensemos nisso, né? Eu não creio que num tempo muito curto o sofrimento se apartará de nós, né? Ainda há necessidade, né? Mas a humanidade não quer acordar, né? Não quer acordar. O Brasil não tem noção do que é uma guerra, né? Amigos que são netos, né? E pessoas idosas que eu conversei sobre os horrores da guerra. Rapaz, é um negócio, sabe? Não dá para entender que aquilo é verdade. Criou-se a ONU, a Anistia Internacional, não é verdade? Tudo isso para apaziguar, para não ter mais guerra. E está aí, ó, acontecendo uma. E esse o russo falou que não façamos guerra, porque não haverá vencedores. Se as ogivas nucleares destroem a Terra quantas vezes for necessária, não é? E as pessoas ficam lutando por posição religiosa, por impor, né? Em vez de amar. Que as vibrações sublimes, meus irmãos, do amor de Jesus continuem a envolver esta casa, seus mentores e todos nós que buscamos aqui o conhecimento e o alento, né? Para nossas angústias, para nossas dores, para o nosso sofrimento e nossos irmãos e amigos, tá? Que esta paz possa se instalar dentro da nossa alma, nas nossas consciências, né? Para que possamos viver com mais equilíbrio e transmitir esta paz, tá? Muito obrigado pela atenção de vocês, tá? Muita paz.